Olá, amado líder, eu quero compartilhar com você o estudo que será aplicado nas nossas células nessa semana, baseado no sermão que o pastor Diogo pregou no domingo e como nós fomos edificados, né? Eu fui muito impactado com aquela palavra do culto das 19 horas que traz como título O Deus que arruma a nossa oração. O texto bíblico está em Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27. Depois você poderá ler o texto, mas é o texto que fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que não saibamos orar como convém. A introdução do estudo está assim: todos os cristãos foram chamados para relacionarem-se com o Espírito Santo, por meio de uma vida de oração, de leitura e de prática da palavra de Deus, que resulta em uma vida de santidade. O mesmo Deus que nos convoca para tais práticas é o que nos ajuda em todo o processo. Ele ora em nós, acende o fogo no nosso coração por Ele, e é pensando nisso que nós vamos então compartilhar esse estudo. A primeira questão está assim: quais as maiores dificuldades que encontramos na vida cristã? Baseado aqui no versículo 26, que diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Então, já que nós muitas vezes somos frágeis no relacionamento cristão, nós precisamos refletir qual é a barreira que eu e você temos enfrentado. Importante abrir a questão com os demais discípulos da nossa célula, e eu imagino que a gente vai ter algumas respostas. Muitas vezes a incredulidade, porque se a gente realmente crê que Deus muda a realidade por meio da oração, nós vamos ter tempo intenso e dedicação à vida de oração. Mas a incredulidade pode nos impedir. Eu coloquei também aqui que muitas vezes nós achamos que nós não merecemos, e de fato nós não merecemos. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. E porque nós temos um Deus infinito em misericórdia, que nos ama e cumpre aquilo que Ele promete, que Ele responde às nossas orações, nós deveríamos desenvolver, praticar muito mais essa vida de relacionamento com Ele, investindo tempo na leitura da palavra, porque aí podemos ouvir a voz dEle, falando com Ele, porque Ele pode responder à nossa oração, e esse conhecimento de Deus, esse envolvimento de relacionamento na palavra, na vida de oração, o resultado vai ser uma vida de santidade, ou seja, nós vamos ser livres de muitos erros, porque nós vamos buscar um caminho reto, um caminho que agrada ao Senhor, e nós não vamos para a prática do pecado, logo estaremos nos tornando mais parecidos com Deus, que é a vida de santidade. A segunda questão, ainda eu gostaria de falar sobre um assunto aqui na primeira questão. Tenho ouvido muita gente falar de tempo. Pastor, olha, eu começo a ler, dá sono, aí eu tenho pouco tempo para ler. Bem, tudo é disciplina. Uma pessoa que quer se tornar, estar em boa forma do ponto de vista físico, ele precisa ter disciplina para participar da academia ou praticar um esporte. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós queremos ter músculos espirituais, nós precisamos ter disciplina para que nós possamos ser capacitados na leitura da palavra e na vida de oração. Mas a segunda questão, então, nós vivemos pela fé, não por experiência. Pensando na sua experiência de oração e no poder do Espírito Santo, compartilhe uma experiência que já teve com Deus, fruto do seu lugar secreto. Então a gente citou alguns exemplos aqui. A gente sabe que a nossa vida não deve ser pautado na experiência. Experiência não é palavra de Deus. Tem pessoas querendo colocar a experiência no mesmo patamar da palavra de Deus. Não, experiência, cada um de nós podemos ter a nossa. Então, quando nós ouvimos experiências de outros, a nossa fé pode ser incendiada. Então, como fruto dessa vida de oração, de intimidade, de busca do Senhor, desse Deus que fala conosco no secreto, qual é a sua experiência? E aí a gente já citou aqui como uma pista, uma dica, um direcionamento,
um face a face que você participou e teve uma área que foi impactada, quem sabe um culto que você foi tocado, ouvindo a palavra, então participando do culto, uma célula que teve um estudo que trouxe transformação, mas aí você pode abrir esse leque. Às vezes é fruto do seu TSD, do seu tempo a sós com Deus. O importante é que nós compartilhemos nesse momento as nossas experiências como fruto de relacionamento com Deus, da disciplina espiritual que é praticada na nossa vida. E a intenção é que esses testemunhos possam nos fortalecer e, quem sabe, aqueles que ainda não têm essa prática, esse hábito, sejam despertados para isso, para a vida de oração, participando, quem sabe, de um face a face, dos cultos, do ato de congregar, que é um princípio da palavra. A terceira questão está assim: o Espírito Santo intercede por nós com o objetivo de nos colocar em sintonia com a vontade de Deus. Há uma área de sua vida que precisa ser alinhada com a vontade de Deus? Há alguma atitude a ser tomada para que aconteça essa mudança? Bem, eu acho que todos nós temos alguma área que precisa ser alinhada com a vontade de Deus. E como que nós devemos fazer para que haja mudança? Apresentá-la diante de Deus em oração. E muitas vezes as pessoas acham que o que vai impressionar o coração de Deus são palavras bonitas. Deus não está preocupado com uma ótima oratória. Não são palavras bonitas que vão impressionar o coração de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz que aquilo que Deus não despreza é um coração contrito. Coração contrito é aquele que é franco, que se rasga diante do Senhor, ele não despreza. Então, irmão e irmã, ainda que você não tenha as palavras bonitas, ou ainda que você esteja pedindo a Deus algo que não vai ser para o seu bem, para o meu bem, nós devemos insistir, porque se o Senhor, o Espírito Santo, intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis, se eu pedir algo que não vai ser bênção para a minha vida, o Espírito Santo de Deus vai falar: Pai, não concede não, porque isso não vai ser bênção. Concede de forma diferente, porque daí vai abençoar. Ah, olha, é pecador, é limitado e não sabe nem falar bonito, mas o Senhor purifica e atende o clamor porque é franco, Deus. Orou em nome de Jesus, concede o milagre. Então, nós precisamos desenvolver a prática de oração, crendo nesse Deus que se alegra com a nossa intimidade, com a nossa vida de pureza diante dele. Concluindo então o nosso estudo, está assim a nossa conclusão. Devemos repensar seriamente sobre a nossa vida cristã, nossa prática de pecado, o desrespeito com as coisas de Deus, a falta de santidade e a ausência da vida de oração. Não perca mais tempo. Deus o aguarda no lugar secreto de oração. Eu creio que esse estudo é para nos impulsionar a desenvolver a vida de oração. Muitas vezes, o nosso lugar secreto é em público. Às vezes é a pessoa dirigindo, mas falando e rasgando o coração diante de Deus. Às vezes é num momento lá no trabalho que alguém se retira, vai lá no banheiro, quem sabe, tem um tempinho ali de oração com Deus. Às vezes é andando no ônibus, mas enquanto está ali no trajeto para o trabalho, para a escola, para casa, falando com Deus. Agora é muito importante que nós separemos tempo para a intimidade. Além desses momentos, procure desenvolver o seu tempo a sós com Deus, porque Ele arruma a nossa oração, mesmo que não saibamos orar como convém. Quero orar por você e pela tua reunião de célula. Pai, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã, que tem sido realmente esse soldado valente, guerreiro na tua seara. Que o Senhor revista-os do poder do alto e que a reunião dessa semana seja marcada pelo teu sobrenatural, pela presença do teu Santo Espírito com unção que quebra o jugo. Opera milagres essa semana, meu Deus, em cada família, em cada um dos nossos discípulos. Que em cada reunião o teu poder seja manifesto, a tua glória seja vista. No teu nome, Jesus, que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz.